Fala, meus amores, galera, satisfação em ter vocês em mais uma aula do nosso módulo de estrutura de mercado, tá, galera? Agora a gente vai falar das ordens, tá, galera? Infelizmente, muitas pessoas não sabem os significados dos comandos, como utilizar eles de maneiras corretas, certo? E acabam pecando exatamente em pontos, cara, que são fundamentais para a gente saber. É muito importante você saber como é que uma ordem funciona de uma maneira até mesmo técnica, tá, pessoal? Não que você vá precisar disso para operar, mas essa informação ela é de extrema importância se você quiser realmente ser um profissional de mercado, se você quiser saber dos seus direitos, se você quiser ser um profissional atualizado no mercado, é importante você saber o que é isso. Certo? Então, beleza, galera. A estrutura das ordens, bom, a gente já sabe, como a gente tem falado nos últimos vídeos, né? Que as ordens, ela é um comando, tá? É um comando que vem desde lá dos primórdios da Bolsa de Valores, quando você dependia de um corretor financeiro, né? De um trader, para fazer a negociação para você. Então, você dava um comando, esse comando era chamado de ordem, certo? E ele comprava e vendia para você, lógico, com a chegada do pregão eletrônico e a extinção do pregão Viva Voz, isso deixou de existir, certo? Mas a gente vai detalhar, porque não existe apenas um tipo de ordem, existem vários, tá? Eu destaquei aqui os principais, tá, galera? Porque são aqueles que realmente vocês precisam ter um conhecimento básico, pelo menos, para vocês na vida de trader não cometerem alguns erros que a gente, inclusive, vai deixar destacado aqui. Beleza, galera? Então, bora lá. Só gravar aqui só um momento. Beleza? Então, beleza. Aula 3, estrutura de ordens, ok? Bom, já entendemos que uma ordem é um comando que é dado para comprar ou para vender determinado ativo. O que, infelizmente, muitos não sabem é que existem vários tipos de ordens e que cada ordem possui uma estrutura, digamos até estruturas diferentes, tá, pessoal? Saber esses detalhes fazem diferença na hora de escolher a melhor ordem para negociar, certo? Quando você entende realmente para que serve uma ordem limitada, para que serve uma ordem mercado, saber colocar uma ordem stop e saber o critério sobre as ordens RLP, cara, faz diferença, porque no momento que você está numa negociação, você pode apregoar uma ordem, você deve saber onde colocar o stop, você deve saber que tipo de ordem você vai usar, certo? Rick, eu só gosto de usar ordem mercado, não tem problema, certo? Mas é interessante você saber que existem outros tipos de ordens e que essas ordens elas estão a favor de vocês para ajudar vocês nas operações de vocês, certo? E dessas ordens é que a gente vai falar agora, beleza? Então eu destaquei pelo menos 4 tipos de ordens que são as mais utilizadas pelos day trades, certo? Algumas outros tipos de ordens eu não coloquei aqui, porque são ordens mais para critério de quem utiliza swing trade, position trade e buy and hold. Então, como o nosso foco da nossa mentoria é exclusivamente para especulação, no caso day trade, alguns swing trades também, mas principalmente a parte especulativa de day trade, então essas aqui são as ordens que mais você vai precisar ter conhecimento e com certeza são as que mais você vai utilizar durante a sua carreira como day trade. Então a gente tem a ordem limitada, certo? A ordem a mercado, a ordem stop e a ordem por RLP. Vamos falar principalmente dessas 4, tá? Beleza? Então, galera, todas essas ordens podem ser selecionadas através da boleta, tá? Eis aqui um exemplo de boleta, tá? O que é a boleta? A boleta é um comando, certo? Já pré-estabelecido na sua plataforma ou home broker, que facilita o seu acesso e a sua programação para a sua ordem, certo? Então, cada botão desse aqui já deixa pré-programada uma ordem dessa, certo? Principalmente essas 3 aqui de cima, a ordem limitada, a ordem mercado e a ordem stop, certo? Beleza? Então vamos falar, por exemplo, aqui, você vai ver uma compra mercado, venda mercado, compra ESC, compra bid
e venda ESC, a gente não vai entrar nesses detalhes aqui, porque isso é menos relevante, que você precisa saber necessariamente é sobre a ordem limitada, a ordem mercado e a ordem stop, certo? Então a gente não vai falar dessa venda ESC, venda mística, para não se alongar muito aqui no nosso vídeo, e a gente tem a intenção de ser o mais objetivo possível, certo? Mas principalmente o que o Day Trade usa, eu vou falar para vocês, é a compra mercado e a venda mercado, que ela emite exatamente essa ordem aqui, certo? A ordem mercado, a gente vai já falar da estrutura da ordem mercado, beleza? Mas quando você aperta aqui nesse botão, você já tem acesso a uma ordem, uma venda mercado, uma compra mercado. Aqui você coloca a quantidade que você quer colocar, certo? E aqui vai ficar todo o seu posicionamento. E aqui algumas plataformas vêm com essa seleção de day trade, outras não, depende de corretora para corretora. Algumas corretoras exigem que esse botão tenha, outras já não tem essa exigência, certo? Aqui fica a descrição da conta, certo? Essa conta não é minha, tá? Deixando bem claro isso aqui, tá? Essa é a imagem meramente ilustrativa, certo? Então esse aqui é um exemplo clássico de uma boleta. Existem outros exemplos, tá? Geralmente as do home broker, elas se assemelham mais com essa aparência aqui. Então aqui você vai ver as ordens executadas, ela também vai ter a compra mercado, ela também vai ter a venda mercado, ela também vai ter uma região onde você vai poder colocar a quantidade de lotes que você quer comprar. Se você quer comprar um lote do mini, 2 do mini, 3 do mini, 100 ações, 200 ações, fica a seu critério, certo? Ela tem um botão de zerar. O que seria o botão de zerar? Por exemplo, que você entrou numa operação e você comprou, certo? Aquilo não está indo muito bem, ou então você não colocou um stop, nem um stop gain, nem um stop loss, e você quer, que também a gente já vai falar, tá? E de repente você quer sair daquela operação. Esse botão de zero, ele lança uma ordem de mercado para você encerrar aquela operação de imediato, correto? Ela é muito importante também você utilizar. Eu particularmente eu gosto de usar esse botão aqui, tá? Que é cancelar ordens mais zerar. Ou seja, toda vez que eu aperto ele aqui, seja para ganho ou seja para prejuízo, tá, galera? Toda vez que você aperta este botão aqui, cancelar ordens mais zerar, ele literalmente encerra a sua operação, certo? E ele cancela qualquer ordem que esteja aberto, certo, na plataforma. Mas pô, não é bom eu selecionar pessoalmente? Cara, sim, mas infelizmente, como eu falei na aula anterior, as plataformas travam, as corretoras travam, a internet faz com que alguns serviços das plataformas não funcionem adequadamente, então às vezes pode até mesmo não aparecer para você que você tem alguma ordem pendurada lá que ainda não foi executada. Então, pelo sim, pelo não, é bom utilizar sempre para zerar uma operação esse botão aqui de cancelar a ordem mais zerar. Praticamente todas as plataformas que tem hoje no mercado, você vai ter esse botão aqui. Os home brokers também. Beleza? Então essa aqui é a aparência da boleta. Através da boleta você programa essas ordens limitada, certo? Ordem limitada, ordem a mercado e ordem stop. As ordens RLP, ela necessariamente, a gente vai já falar um pouco mais, mas as boletas elas servem principalmente para você selecionar esses tipos de ordens aqui, beleza? Vamos falar um pouco da ordem limitada, tá, galera? Ela é a ordem mais simples, tá? Ela é muito conhecida, embora não esteja aqui, tá? Ela é muito conhecida como uma ordem pendurada na pedra, certo? Que é quando você programa uma ordem para entrar num ponto específico, certo? Então, bora lá. A ordem limitada, como já diz o nome, limita o preço da operação, dando controle sobre a entrada e saída com mais precisão, ficando assim: ordens de venda limite de valor mínimo, ordens de compra limite do valor máximo, certo? Esse tipo de ordens é mais usado no mercado de ações, certo? Mas hoje a gente pode utilizar, e a gente utiliza, na verdade, tá, galera? Ordens a mercado no mercado de futuros, mercado de ações e futuros, esqueci de botar aqui, de ações e futuros, certo? Então, esse tipo de ordem é mais utilizado. Então, assim, vamos dizer que você quer entrar. Pô, mas em que preço você quer entrar? Em que preço você quer colocar uma ordem de compra? Em que preço você quer colocar uma ordem de venda? Então, no momento você vai digitar lá na boleta a quantidade que você quer. Vamos dizer, eu quero entrar com um domínio. Mas em que preço que você... Vamos usar o exemplo aqui da imagem. Então, de repente, naquele momento, o preço ele está ali no 86
no 560. Vamos se dizer que eu quero vender no momento que chegar nos 600. O preço está no 560, certo? Indo lá para o nosso alvo, 560, 565, 570. Eu vejo que ele está se aproximando e eu quero deixar uma ordem limitada, uma ordem programada, certo? Lá no 600. Então, eu programo uma ordem, certo? Exatamente naquele ponto. Hoje em dia é muito fácil, tá? Você pode programar ela aqui, certo? Na boleta, ou você pode lançar essa ordem diretamente no gráfico. A gente vai já fazer esses exemplos na prática para vocês na sequência desse vídeo aqui, ok? E vou mostrar na prática como é que faz isso, certo? Como é que se coloca uma ordem, limitada no preço, certo? Bom, então ela vai ficar assim: a ordem de venda limite de valor mínimo, ou seja, eu tenho que colocar um valor mínimo que o preço vai ser executado, e eu tenho que colocar também o valor máximo onde ele vai ser colocado. Esse tipo de ordem é mais usado no mercado de ações e futuros, ok? Pode não parecer muito claro a princípio, porque a gente precisa de um exemplo para que vocês possam compreender melhor. Então esse exemplo vai ser dado aqui no fim desse vídeo. Eu vou abrir a plataforma e vou dar isso na prática para vocês, como é que a gente faz isso, beleza? O segundo tipo de ordem mais utilizado é a ordem mercado. Qualquer dúvida, desculpa, só cortando aqui. Galera, qualquer dúvida sobre isso aqui, tá? Estou aberto a perguntas, dúvidas e qualquer dúvida, por mais simples que seja, pessoal, por favor, não deixem de me consultar. Não deixem realmente de deixar a dúvida de vocês comigo, que assim que eu visualizar, eu vou responder. Que vocês não podem passar esse módulo sem deixar bem claro isso aqui, certo? Então, resumidamente, esse aqui é uma das ordens mais utilizadas para você colocar uma ordem. Então, você limita o mínimo que o preço quer, certo? E o máximo que ele pode chegar. Beleza? E essa ordem vai ser executada entre esse valor mínimo e esse valor máximo aqui. Resumidamente, é como se colocasse uma ordem normal. Você coloca uma ordem lá e você aguarda o preço bater lá, e assim que o preço chegar lá, ela vai ser executada, correto? Bora lá, galera. Então, a ordem mercado, tá? A ordem mercado é a mais usada por traders no momento de operar. De fato, ela estatisticamente, ela realmente é mais usada, tá? Para qualquer situação, ações, futuros, qualquer operação, as ordens de mercado, elas são as mais utilizadas, estatística da própria bolsa, tá? Isso porque ela é uma ordem quase instantânea. Por que quase instantânea? Porque existe milésimos de segundos aí para ela ser executada, mas a percepção dela é praticamente de imediato, instantânea. Você quer lançar a ordem naquele determinado nível de preço, aquela quantidade, certo? E você já entra ou já sai daquela operação com a sua ordem executada, certo? Na hora que um trader lança uma ordem a mercado, colocando a quantidade de lotes para comprar ou para vender, a negociação dos ativos é feita imediatamente. Foi exatamente aquilo que eu falei. Então, assim, você vem aqui, um exemplo, tá? Então, vem aqui, pô, eu quero entrar agora. O preço tá em 8,56. Desculpa, tá no 86,560, certo? Então, esse aqui é um ativo do índice, tá? Vamos dizer que o índice esteja ali no 560, beleza? Então, uma vez que o índice está ali no 560 e eu aceito ou comprar ou vender naquele ativo, eu posso lançar uma ordem a mercado, certo? Então eu posso apertar só esse botão aqui, venda mercado, que vai aparecer um lote de venda a mercado pelo melhor preço, certo? Pelo melhor preço daquele momento, que no caso é o 86,560, e de imediato eu vou abrir uma operação, certo? Se eu quiser comprar nesse preço e entrar numa operação ou sair, eu aperto o botão de compra a mercado, que essa ordem ela vai ser lançada e executada no mercado praticamente, na verdade, imediatamente ela já vai ser executada. Então, na hora de um trader lançar uma ordem a mercado, colocando a quantidade de lote para comprar ou para vender, e a negociação dos ativos é feita imediatamente, certo? No preço em vigor naquele momento, ou seja, ele vai pegar a sua ordem naquele mesmo preço
que estiver no momento. Então, nesse caso da imagem aqui ilustrativa, ele vai pegar exatamente aqui no 560, seja uma compra, seja uma venda, certo? Beleza? Na verdade, aqui, assim, ele vai vender aqui no 565 e vai comprar no 560, certo? Porque o limite das ordens, ela está entre o 560 para compra e 565 para venda, certo? Termo em inglês para compra e venda, bid e ask, ou ask. Galera do inglês pira aí com o Rick falando errado. Beleza? Compreendido até aqui? Certo. Ou seja, uma vez que você já descreveu a quantidade de lotes, você só precisa apertar o botão mercado. E você já monta ou desmonta uma posição no mesmo preço que o ativo estiver naquele momento. Pode-se dizer que esta é a forma mais rápida de se operar no mercado. E de fato ela é, tá, galera? Seja para qualquer ativo, seja para ações, seja para commodities, galera, seja para índice, seja para dólar. Se você tem a intenção de entrar imediatamente, é só apertar esse botãozinho aqui, minha querida, aqui, meu querido, que você já vai entrar de imediato e bons traders para você, beleza? Então a gente já entendeu um pouco da estrutura limitada, que a gente vai ver na prática ali depois, já, certo? Na sequência do vídeo, certo? A gente já entendeu aqui a base das ordens a mercado, certo? E agora a gente vai para as ordens stop, tá, galera? Pessoal, deixando claro que a ordem stop ela é uma ordem de limite, tá? Isso aqui, antes da gente chegar aqui nesse ponto, a gente considerar, eu quero fazer algumas considerações sobre o que eu considero, certo, uma ordem stop. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é que a ordem stop ela é considerada uma ordem de emergência, tá? Ela é uma ordem que nem sequer ela vai para o book de ofertas. Ela é uma ordem, é como se fosse o seu socorro. O próprio nome se diz stop porque ela para a sua operação. Então, digamos assim, numa seguinte situação. Você entrou comprado e, de repente, o preço começou a cair, certo? Então, qual é o seu stop? Ou seja, aonde é que você vai parar aquela operação? Se ela parar como você está comprado, a sua ordem de stop para parar, ela tem que ser uma ordem de venda, certo? E se você tiver vendido, a sua ordem de stop tem que ser uma compra. É sempre uma ordem inverso à sua posição. Se você está comprado, a sua ordem stop ela tem que ser uma venda. E se você está operando vendido, a sua ordem stop ela tem que ser uma ordem de compra, certo? Então, digamos assim. Digamos que você entrou num determinado nível de preço, um preço de nível 10. E esse preço, ao invés dele subir para o 11, para o 12, para o 13, ele está caindo ali para o 9, para o 8, para o 7, para o 6. Você, de repente, não gosta dessa situação e você não aceita perder além daquilo ali, além daqueles 4 pontos, já que você comprou no 10 e ele já foi para o 9, para o 8, para o 7, para o 6. Então, você quer encerrar aquela operação. O que você vai fazer? Você pode lançar uma ordem mercado, que também não deixa de ser uma ordem stop, já que você está estopando a sua operação, você está encerrando aquela operação, certo? E ela vai ser considerada um stop loss, ou seja, uma parada de perca, um stop de perca, porque você está parando, você está estopando aquela operação perdendo, certo? Você pode lançar uma ordem mercado, ou você pode programar uma ordem limitada para quando o preço bater lá no 5, você encerrar a sua operação com uma perca X, porque você não aceita perder além daquilo. Então, cara, essa ordem aqui ela é muito importante. Você pode usar ela mercado, você pode usar ela limitada, mas você tem que usar essa porra aqui. Vocês têm que criar, certo, o hábito de usar isso aqui. Isso aqui não é o vilão de vocês, tá? Muita gente, infelizmente, demonizam a ordem stop, mas a ordem stop digamos que a ordem mais meiga e carinhosa que vocês podem encontrar. Ela, na verdade, é o cão de guarda de vocês, é o protetor de vocês. Rick, como assim, Rick? Pô, eu tô perdendo, como que ela me protege? Cara, vamos dizer no mesmo exemplo, você tá comprado lá no 10, certo? O preço já caiu pro 9, caiu pro 8, caiu pro 7, caiu pro 6. Cara, se você não colocar ela para perder, limitar a perca, ela vai proteger você no máximo até o 5,
certo? No máximo até o 5. Porque se de repente você entrou, você fez uma operação errada, certo? E realmente está andando muito contra, cara, pode ser que ela vai lá para o 4, para o 3, para o 2, para o 1 e você vai perder muito dinheiro. E muitas das vezes um dinheiro na qual você não está preparado para perder. Às vezes até quebrar sua banca, perder um grande dinheiro, um dinheiro da família, um dinheiro que você demorou muito tempo para guardar, para operar, é o dinheiro aí, eu não sei, cara, certo? Mas o único salvador, no momento que você estiver perdendo, que vai limitar e impedir com que você perca mais, é essa ordem. Então, tratem essa ordem com carinho, não olhem ela como vilão e aprendam a usar ela. Aprendam a programar ela, deixar ela num ponto exato, certo? E aprendam a usar ela no mercado também, beleza? Saibam a hora de parar, saibam a hora de perder, saibam a hora de limitar o prejuízo de vocês. Então, essa ordem aqui, ela é muito importante. Então, bora falar um pouco da estrutura dela, beleza? Então, a ordem mercado, a ordem stop mercado acionário proporciona também um parâmetro de preço que compra e venda seja de fato efetuada. Ela é a chamada ordem stop loss. O que significa que o investidor pode programar um valor, certo? Exatamente como na ordem limitada. Quando ele for atingido, o sistema dispara uma ordem limitada. Exatamente, certo? Exatamente como a gente falou anteriormente, certo? Então você programa um valor. Vamos voltar para o exemplo lá do cara que está comprado no 10. Você compra no 10 e assim que você já entrou, você entra no compra, você já coloca um stop. Pô, eu não posso perder além do 5. Então eu vou colocar um stop no 5. No momento que o preço bater lá no 5, a sua ordem stop vai lançar uma ordem limitada e você vai sair daquela operação com um prejuízo, certo? Então é isso que ele está falando aqui, é isso que estamos falando aqui, certo? No momento, o que significa que o investidor pode programar um valor, você que vai programar, tá? É você que vai programar. As corretoras podem estopar você? Podem, certo? Sempre que você alcançar um determinado limite de perca, as corretoras elas podem fazer isso para vocês, porque senão quem vai ficar devendo serão elas, e elas não podem assumir um prejuízo que é seu. Então, por conta disso, eles têm um sistema de zeragem compulsória. A gente não falou isso na aula de corretoras, mas eu estou fazendo uma consideração muito importante aqui para vocês, certo? Então, galera, é sempre bom vocês colocarem stop de vocês, porque se Deus o livre acontece alguma coisa, certo? De a internet de vocês cair, de faltar energia, ou até mesmo, cara, até mesmo de dar algum pau aí, sei lá, algum delayzinho, cara, essa stop aqui, ela vai estar pronta para proteger vocês. Rick, mas pô, já escutei falar que ordem stop pula. Pois é, cara, infelizmente pula. A gente vai já falar disso um pouco mais para frente. Mas no geral, ela é a única ferramenta que tende a proteger vocês. Então, pelo sim, pelo não, obrigatoriamente você tem que colocar ela. O seu stop, cara, galera, somos todos adultos, né? Então, o seu stop pode ser até lá na puta que pariu, cara. Pode ser um stop longo pra caramba. Mas você não pode deixar de ter uma ordem stop, certo? Você pode programar ela na máquina também. Eu, particularmente, utilizo muito isso. As plataformas hoje em dia, elas podem deixar você pode deixar programado elas para lançar uma ordem stop para você quando você atingir determinado valor financeiro, ou quando você atingir determinada quantidade de pontos, certo? E até mesmo quando você estiver ganhando, tá? Então, o que significa que o investidor pode programar um valor, você deve programar esse valor. Quando ele for atingido, o sistema dispara uma ordem limitada que vai estopar você, beleza? Na prática, a ordem stop loss é usada para limitar prejuízos, que é o que a gente falou anteriormente, e garantir ganhos. Rick, como assim garantir ganhos? Ela não é uma ordem que limita meus prejuízos? Pois é, vamos inverter a posição do nosso amigo que comprou no 10. Digamos que essa compra deu bom,
né? Então, de repente, ele comprou no 10 e o preço já está lá no 11, já está lá no 12, já está lá no 13, já está lá no 14, já está lá no 15, ele está feliz pra caramba. Ele está ganhando. Galera, mas o mercado balança, né? O mercado vai e o mercado também pode voltar, certo? Às vezes, em alguns casos, ele pode voltar nunca mais, certo? Mas pelo sim, pelo não, certo? Digamos que o nosso colega entrou comprado no 10 e o preço está no 11, está no 12, está no 13, está no 14, está no 15, está no 16, está no 17. Ele está ganhando 7 pontos. O que ele pode fazer? Para proteger o lucro dele, ele pode colocar uma ordem de limite de ganhos. Como assim, Henrique? Digamos que ele pode colocar uma ordem lá no 15. Como o preço está lá no 17, indo para o 18, indo para o 19, se por um acaso, certo, o preço voltar para o 15, ele não vai perder capital além do 15, ele vai estopar. Porém, esse stop não será considerado um stop loss, ele será considerado um stop gain. Por quê? Porque ele obteve ganhos. E se ele não obteve ganhos, foi um gain e não o loss, uma perca. Correto? Ele também pode deixar programado a ordem para sair lá no 15. Então, digamos que ele já entrou lá no 10. O preço está indo no 11, no 12. Ele já viu que, de repente, o alvo dele, o lugar, o nível de preço onde ele quer que o preço alcance, onde ele acredita que o preço alcance, seja no 15. Então, o que ele vai fazer? Ele vai deixar uma ordem limite, que não deixa de ser um stop gain, lá no 15. Então, no momento que a ordem bater lá, ele vai ter não vai deixar de ser uma ordem stop, porque ele vai parar a operação dele. Porém, ele vai parar com ganho. E por ser uma ordem com ganho, vai ser um stop gain. Então, existem dois tipos de stop, certo? O stop loss e o stop gain. Porém, todas são ordens que limitam que o preço continue, que a sua operação continue, certo? Beleza? Na prática, a ordem stop loss é usada para limitar prejuízos e garantir ganhos. Uma vez que ela encerra uma operação no prejuízo, é chamada stop loss, e quando encerra com ganhos, é chamada stop gain. Beleza, galera? Tranquilo, né? Quando se coloca uma ordem, pessoal, torna a reiterar, não liguem para os erros, tá? Ortográficos, estamos aqui para aprender, tá? Não liguem nesses detalhes. Isso aqui também não está me corrigindo, não sei o que está acontecendo. Quando se coloca uma ordem na plataforma, o software, que no caso é a plataforma, já consegue identificar e reconhecer quando é gain ou quando é loss. Exatamente, tá, galera? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que no momento, isso aqui é uma imagem meramente ilustrativa, certo? Vamos dizer que você está aqui no meio, certo? No momento que você estiver aqui no meio, você já vai colocar o seu alvo, que é onde você quer que o preço chegue. E você vai colocar uma ordem limite, certo? Que será o seu stop loss. Ou seja, se o preço passar desse ponto aqui, você estopa, porque você não aguenta e não aceita um prejuízo além dessa região. Então, no momento que você entrar e aqui no meio, por exemplo, nesse determinado nível de preço, certo? A plataforma ela já vai identificar que uma ordem abaixo será uma ordem de loss, de stop loss, e ela já vai identificar que a sua ordem de cima é o stop gain. Então a própria plataforma ela já vai descrever para você o que é uma ordem stop loss e uma ordem stop gain, beleza? Observação muito importante. O stop loss é uma ordem de emergência, que não vai para a fila do book, livro de preços. Puta que pariu, Rick, não entendi nada. Como que assim? Tu disseste que ela também faz parte das ordens limite, porém, ela não vai para o livro de preços? O stop loss, tá? O stop loss, ele não vai para o livro de preços. Primeiro, certo? O nosso mercado, ele é um mercado de tela aberta, ou seja, qualquer um pode ver as nossas ordens. Então, digamos que instituições financeiras muito grandes saibam que várias pessoas
estão com stop loss programado em determinada região, esses caras podem forçar contra a gente por eles terem mais dinheiro e eles podem automaticamente stopar a gente. E isso é desleal. Isso é desleal, certo? Então, para proteger as pessoas físicas, esse mecanismo de não colocar as ordens stop no book de preços, no livro de ofertas, é de total segurança, certo? Então, ninguém, exceto a própria bolsa, na verdade, nem a própria bolsa pode ver necessariamente, porque isso fica em oculto. Então, ninguém consegue ver em nenhuma ferramenta, certo, de apregoação, ou seja, no gráfico, no book, a sua ordem stop, senão você, certo? Ninguém pode ver. Então, Rick, então quer dizer que se eu coloquei uma ordem agora, uma ordem stop no preço lá no 10, lá no 5, no caso de quem está comprado no 10, e coloquei um stop lá no 5, ninguém vai ver essa minha ordem, nem a UBS, né? Nem a JP Morgan, nem o Bradesco, ninguém vai ver. Exatamente, ninguém vai ver. Porém, a sua ordem vai estar lá, certo? Que interessante isso. Então, quer dizer que isso foi criado para proteger as ordens, porque senão poderia haver algo do tipo de pressionar os stops. Certo? Exatamente por conta disso. Certo? Outro fator também é que as ordens stop, elas são emergenciais. Então, elas pulam na frente de todo mundo, certo? Elas pulam na frente de todo mundo. Veja bem, no momento que isso aqui, tá, galera? Se vocês não entenderem esses detalhes que eu estou falando, lá no nosso módulo de TR, na parte de book de ofertas, livro de preços, vocês vão entender essa questão de como é que fica o apregoamento das ordens, como é que fica a sequência e o posicionamento de ordens. Mas eu vou tentar resumir aqui. Certo? Quando você lança uma ordem em determinado nível de preço, uma ordem normal, sem ser um stop loss, por exemplo, vamos dizer que em determinado nível de preço, aqui lá no 10, o exemplo do nosso colega, lá no 10, vamos dizer que ele colocou uma ordem. Só que no momento que ele colocou uma ordem, já tinha 100 ordens na frente dele. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a ordem dele só vai ser executada no momento que aquelas 100 ordens que estão na frente dele forem executadas. Então ele vai ficar numa fila de espera. E às vezes o preço vai bater lá uma vez, vai bater 2 vezes, vai bater 3 vezes, e pode ser que o preço volte e nunca mais bata na ordem dele. Isso pode acontecer, inclusive com o stop gain. Por quê? Porque o stop gain não é uma ordem de emergência. Certo? O stop gain não é uma ordem de emergência. Então, esse aqui ele vai aparecer no book, certo? Porque ele é uma ordem de ganho. Então, como você está ganhando, não tem tanta emergência assim. Fica subentendido que não tem tanta emergência assim. Já a ordem stop, embora ela não vá para, ela não fique no book de ofertas, certo? Ela tem uma sequência emergencial. O que seria isso? Vamos dizer que o preço está caindo. Mesmo exemplo, você comprou no 10, o preço está caindo ali, o preço está caindo para o 9, para o 8, para o 7, para o 6, sua ordem stop está no 5. Quando ele bater no 5, que ele tocar no 5, que houver a primeira negociação no 5, todos os stops, quando eu digo todos, é o stop de todo mundo que estiver ali, vai ser acionado. Rick, como assim o stop de todo mundo? Todo mundo que... As ordens de stop, elas vão para uma região diferente, que a bolsa ela tem como categoria de ordem de emergência. Então, o seu stop, embora ele não vá para o book de ofertas, ele vai para uma região que é considerada de emergência. E lá, o stop de todo mundo é igual. Então, você não tem um posicionamento na fila diferente do seu stop gain. Rick, então eu entendi. É por isso que naquele dia o preço bateu uma vez lá no meu gain, não executou, bateu 2 vezes lá no meu gain, não executou, bateu 3 vezes lá no meu gain, não executou, e voltou e foi só o filho da mãe bater uma vez no meu loss e já executou, o safado. É exatamente por conta disso. Porque a sua ordem stop ela é uma ordem de emergência. Então, quando ele bater lá no 5, o stop de todo mundo vai ser acionado. E às vezes o preço até desloca, porque é tanto stop, que a contraparte tem que ser buscada em outros níveis de preço. E isso vai deslocar o preço, certo? Já no stop gain, se tiver 100 lotes na sua frente, esses 100 lotes têm prioridade.
E galera, nos mini contratos, principalmente dólar e índice, cara, não tem só 100 na sua frente. Geralmente tem 300, 400, 500 lotes na sua frente. Isso, o seu gain só vai pegar no momento em que chegar a sua ordem, no momento que esses 300, 400 forem executados, só então vai chegar a sua vez. É por isso que às vezes acontece isso. Bate uma vez, bate duas vezes, bate três vezes, não executa e às vezes volta e basta bater uma única vez no seu stop loss que a sua ordem é executada. Muitas pessoas não sabem disso aqui, certo? Muitas pessoas não sabem disso aqui. Isso aqui é por isso, galera, que eu torno a falar, torno a reiterar. Galera, não ache que saibam que vocês sabem de tudo, certo? É muito importante vocês terem noção da estrutura de mercado. E é isso que a gente está abordando, beleza? Então, para reiterar, observação muito importante. O stop loss é uma ordem de emergência que não vai para a fila do book, livro de preços, e a primeira negociação no nível de preço onde o stop estiver, já o aciona e encerra a operação. Triste, né? Mas necessário. Beleza? Qualquer dúvidas a respeito disso aqui, galera, a mentoria serve para isso. Beleza? Ok, galera. Agora a gente vai falar aqui da ordem RLP, que está sendo uma polêmica dos últimos tempos, né, galera? Infelizmente, alguns traders desinformados, alguns até professores de mercado estão tacando pau nisso aqui, tá, galera? Mas, cara, e toda vez que eu escuto um cara falando mal, que eu escuto uma pessoa falando daquilo que não entende, a gente vê o quanto que o nosso nível, do nosso educacional aqui do Brasil, exclusivo, sobre o mercado financeiro, principalmente sobre day trade, está muito escasso. E os poucos que tem, realmente, falta muito preparo para ser ruim, viu? Então, bora falar da RLP, tá, galera? Ordem por RLP, na verdade, né? Então, beleza, galera. Antes de mais nada, a ordem RLP, galera, eu queria esclarecer algo que não está aqui, tá? A ordem RLP é algo que não foi criado no Brasil, tá? O Brasil, como sempre, atrasado, né, cara? Tipo, muito atrasado, não é pouco atrasado, é muito atrasado. Isso é algo que existe nos Estados Unidos já tem alguns anos, é algo que já existe no mercado lá fora, Europa, mercado asiático já tem algum tempo, certo? E só agora chegou no Brasil e já chega e o pessoal fica falando mal do que não entende, certo? Então, ordem por RLP. Posso adiantar que esse tipo de ordem é o mesmo que uma ordem a mercado. Então quer dizer que a ordem RLP ela só funciona para uma ordem a mercado? Exatamente. Então, uma ordem limite nunca vai ser uma ordem RLP, certo? Então, você vai programar uma ordem em determinado nível de preço, ela nunca vai ser executada com RLP. Nunca. Porque a estrutura dela é feita apenas para ordens a mercado, certo? Porém, o sistema de contraparte dos provedores são diferentes. Rick, como assim ele é diferente do sistema de ordens a mercado? Certo? Porque assim, nas ordens a mercado, veja bem, acompanhe de raciocínio comigo. Como a gente falou nas aulas anteriores, por que mercado? Porque mercado é um lugar de compra e de venda. Você vende para quem compra, você compra de quem vende. Você vende para quem compra, você compra de quem vende. Então, é o mercado, certo? Quando você lança uma ordem a mercado, que você vende a mercado, você vende para outra pessoa que está comprando, que pode ser uma pessoa de outra corretora, certo? Digamos que você é da corretora X, você lançou uma ordem a mercado e essa sua ordem a mercado ela vai fazer contraparte com uma pessoa de outra corretora. Esse é o sistema de ordem a mercado normal, certo? Na ordem RLP, o sistema de ordem também é mercado, só que essa ordem não vai fazer contraparte com uma pessoa com uma ordem de outra corretora. Ela vai fazer contraparte com a sua própria corretora. Rick, que sacanagem isso? O que é que essas corretoras estão aprontando? Por que eles querem comprar e vender de mim? Calma, galera, calma, sem teoria da conspiração, beleza? Porém, o sistema de contraparte e provedores são diferentes. Então, no momento que você assina a RLP, o seu provedor ele já é diferente de uma ordem a mercado normal. O seu provedor é outro. A sua ordem ele vai para um outro nível, ele vai para o sistema RLP, que é um provedor diferente, certo? Que é um provedor que vai oferecer para vocês
você um sistema imediato, ou seja, no momento que você vender a mercado, a sua corretora já vai estar preparada para comprar de você. No momento que você comprar a mercado, a sua corretora já vai poder vender para você. Na verdade, isso aqui no Brasil até tinha, era o que é chamado de direto, ordens diretas. A gente não vai falar disso, mas o que era o direto? O direto era uma ordem que era feita dentro da mesma corretora, mas por participante. Digamos assim, que você quer entrar no nível 10 com 100 contratos e eu também quero entrar no nível 10 a 100 contratos. Digamos que nós somos da mesma corretora. Então a gente lança a ordem juntos e a nossa ordem é casada juntos. Essa ordem não impacta o preço porque foi um negócio entre eu e você, a gente acordou. Então a gente não vai impactar o preço e a gente vai estar posicionado com 100 lotes, eu e você, no nível de preço, certo? Então isso era o direto. Com a RLP, isso é muito parecido, certo? Na verdade é praticamente quase que igual, só que é entre você e a corretora, beleza? A RLP, Retail Liquidity Provider, galera do inglês aí pira com o Rick falando inglês, certo? Resumidamente, galera, provedor de liquidez, certo? Foi disponibilizada pelos intermediadores de mercado, bancos e corretoras, provendo contraparte, trazendo liquidez para os mercados, tentando acabar com o spread. O que é o spread, galera? É a diferença entre a hora que você lança uma ordem e a hora que ela é executada. Galera, agora vem o pulo do gato. Eu vou falar da minha experiência própria. Alguns traders estão falando mal, mas eu vou falar da minha própria experiência. Até meados de 2019, eu havia parado de lançar ordens a mercado. Por quê? Lembra que a ordem a mercado, ela em teoria, ela serve para fazer com que eu pegue o preço, aquele preço do momento. Um exemplo aqui, o preço de compra está aqui no 560 e o preço de venda está no 565. Então, se eu comprasse, eu ia pegar no 560 a mercado, e se eu vendesse, eu pegaria no 565, em teoria. Mas na prática, galera, era muito diferente. Por que era muito diferente? Por conta dessa questão aqui, o spread, que é a diferença entre a hora que eu lanço a ordem, certo? E a ordem que era executada. Havia um certo delay. E eu vou falar para vocês, experiência própria, até meados de 2019, que é quando a RLP foi implantada, eu nunca conseguia pegar o preço que eu queria. Vou dar um exemplo para você. Bora voltar ao exemplo do nosso colega que quer entrar no 10, certo? O nosso colega quer entrar no 10 e ele de repente lança uma ordem a mercado. Adivinha só, ele não vai pegar no 10. Ele vai pegar no 10,5, no 11, às vezes até no 12. E eu vou falar com experiência própria. Minha, eu já peguei no 13,5. É isso mesmo. 3,5 pontos além daquilo que eu queria. Porra, aí fudeu. Porque, veja bem, eu queria entrar no 10 porque eu queria ganhar no 15. Mas no momento que eu entro, o preço já está praticamente lá no 15. Já me fudeu, já estou mal posicionado. E, cara, isso acontecia. O que era isso? Era o spread. Era a diferença entre o momento que eu lançava a minha ordem e o momento que de fato ela era executada. E, cara, todo mundo sofria com isso. Eu sofria com isso. Todos os traders sofriam com isso. A porra dos bancos também sofriam com isso, porque às vezes eles queriam pegar o nível de preço correto, porém o sistema e a liquidez era tão bagunçada que isso fazia com que as ordens sofriam um spread. E às vezes, cara, nem tinha contraparte. Como assim, Rick? Não tinha contraparte. Vamos dizer, cara, que tem 500 pessoas querendo comprar no nível 10. Cara, e tem 400 querendo vender. Ou seja, vai sobrar 100. E esses 100 vai ser jogado para o próximo nível de preço. Certo? E isso já vai sofrer um spread. Certo? Por quê? Porque tem 100 sobrando. A RLP veio com a proposta de preencher essa vaga de 100. Então, mesmo que falte provedor de liquidez para você, ou seja, mesmo que não tenha pessoas mais querendo fazer negócio com você naquele determinado nível de preço para você, a sua corretora ela vai ser a sua contraparte. O que a corretora ganha com isso? Ela ganha liquidez. Ela ganha liquidez e posicionamento na Bovespa. Então, isso também é lucro para ela. Ela não está montando necessariamente, ela quer o seu mal, certo? Ela está ganhando também montando uma posição.
certo? E ela ganha principalmente, cara, principalmente liquidez para o mercado, certo? Então, os bancos e as corretoras também passavam por isso, principalmente as corretoras, que tinham bastante processos, cara. Corretoras sofreram muitos processos por conta disso. O cara, de fato, gravava a tela dele, foi o que a gente falou, lembra da nossa aula de corretora? O cara quer gravar a tela dele, pô, o cara gravava a tela dele. Aí ele lançava uma ordem lá no 10, pô, o cara pegava no 12, no 13,5. Aí o que ele fazia? Ele pegava e processava a corretora. Então várias corretoras tiveram processo, não só corretoras como bancos, por conta desse spread horrível. Chegou até a começar a se insinuar que as corretoras estavam ganhando por spread. Pessoas ignorantes falando besteira, porque na nossa Bovespa não tem como uma corretora ganhar pelo spread. No Forex sim, porque o Forex ele tem uma outra estrutura, certo? Ele tem uma estrutura totalmente diferente, então as corretoras podem sim se aproveitar do spread. Mas na Bovespa, o sistema de lançamento de ordens, ele tem a ver com liquidez, com contrapartes, certo? E por conta desse spread, muito não sabia o que se fazer. Eu, particularmente, experiência própria, eu parei de utilizar ordens a mercado desde que eu a conheci, certo? Eu nunca peguei o nível de preço que eu queria. Se eu queria entrar no 10, cara, eu sempre pegava o 12, o 13,5, como eu acabei de falar, certo? O que é desinteressante pra caramba, certo? Beleza? Então, como esse problema, que era um problema mundial, não era no Brasil, tá? Isso aqui não é uma exclusividade do Brasil. Esse era um problema mundial. Foi criada a RLP, certo? Que é o Retail Liquid Provider, certo? A galera do inglês aí ajuda. Beleza? Que é o provedor de liquidez, certo? Com isso, a sua corretora vai ser a sua contraparte. Beleza? Aqui dá um detalhe muito importante, beleza? Embora a contraparte seja a sua própria corretora, quem casa as ordens, quem casa as ordens a mercado é o sistema da B3. Ou seja, mesmo que a sua contraparte seja a corretora, cara, não é a sua corretora, certo, que está fazendo isso. É o sistema da bolsa, é o sistema de RLP da bolsa, certo? É o sistema de RLP da bolsa, não é você. Ou desculpa, não é a corretora, certo? Então a possibilidade de haver fraudes da parte da sua corretora é nula. A possibilidade da sua corretora enganar você e ganhar com o spread é nula. E quem está fazendo isso é o sistema da B3, não a sua corretora. A sua corretora ela apenas tem que deixar essas ordens disponíveis. Essas ordens vão para o sistema RLP da bolsa, certo? E lá do sistema da bolsa eles vão estar preparados para fazer contraparte para vocês. E todas as operações são fiscalizadas pela CVM. Galera, torna a falar, CVM é chata pra caralho. Fiscaliza todo mundo, certo? Pega todo mundo, certo? Então tem que tomar muito cuidado, que Deus nos livre de um problema com ela. É só fazer tudo direitinho, que não tem por que dar tudo errado. Beleza? Então, galera, a Comissão de Valores Imobiliários é muito ética e ela é muito séria. E é uma corretora e é uma instituição muito respeitada. E os bancos e as corretoras temem ela, porque a multa é séria e até mesmo o fechamento das portas é uma verdade. Então, por conta disso, ela supervisiona essas negociações, essas operações que vão da RLP. Então, a chance de fraude, como alguns estão falando, a chance, cara, das suas corretoras fazerem qualquer tipo de artimanha contra vocês é praticamente nula. Certo? Se pode haver, cara, eu deixo a critério e todo mundo tem direito, certo, a margem de desconfiança. Mas esse aqui é toda a estrutura que eu falei para vocês. E, cara, diante disso aqui, pô, a sua ordem, ela não vem direto da corretora. A sua ordem, ela vai direto para a B3. E lá da B3, a B3 é que vai ser responsável por isso. Além da B3 ser responsável por isso, ela ainda é supervisionada por um setor próprio da CVM. Então, cara, é toda uma fiscalização em cima. E isso acontece
de imediato, porque são ordens a mercado. Beleza, galera? Bom, pessoal, encerrada aqui a nossa questão de ordens, a gente vai direto para os exemplos, principalmente da ordem limite, de como é que fica o posicionamento das ordens na plataforma. Beleza? Então aqui tá, tem um pouco falando sobre a alavancagem, não tem muito a ver com a ordem, mas pô, boa parte só um minuto. Boa parte do que a gente falou vai estar direcionado a isso, porque a alavancagem, tá? Bora falar da alavancagem. A alavancagem é a ferramenta utilizada pelos especuladores ou investidores para movimentar um capital muito maior do que se tem disponível para operações. Tá, galera? Todos os ativos que a gente opera, eles são totalmente caros, tá? Isso aqui já é uma preparação para a próxima aula. A gente vai já falar isso na próxima aula, certo? Um exemplo, um contrato de dólar cheio equivale a 50 mil dólares, por exemplo. 50 mil dólares, cara. Ainda mais o dólar tá a 5 reais aí, como tá. Então é dinheiro pra caramba. E detalhe, o dólar cheio só se opera de 5 em 5. Então põe aí 50 vezes 5. Então a gente tem 250 mil dólares. É dinheiro pra caramba, cara. Como é que a gente faz para operar um contrato do cheio? Cara, tem que ser tipo rico, milionário, certo? Porém, a alavancagem permite isso, porque a alavancagem é uma ferramenta utilizada pelos especuladores e investidores para movimentar um capital maior do que se tem disponível, aumentando a margem, que seria a margem, isso tem a ver com limite de margem, é um valor mínimo que a corretora vai exigir para que você possa operar aquele valor, certo? Ou aquele ativo. Aumentando a margem sobre o valor investido, certo? Na hora de utilizar a alavancagem, entretanto, o interessado deve atentar aos riscos que envolvem a operação, uma vez que quanto maior a alavancagem, maior também os riscos de perdas substanciais do valor investido, certo? Então isso aqui já é uma preparação para a nossa próxima aula, para que vocês possam entender, certo? Um pouco melhor sobre a questão da alavancagem, porque a gente já vai começar a falar de dólar e índice, beleza? Então, galera, fiquem aí com os vídeos sobre o posicionamento das ordens e tamo junto! Opa, galera, é o seguinte, então estamos aqui, tá? Na tela inicial. Essa aqui é a boleta que a gente falou anteriormente, tá? Então ela tem um botão o botão de cancelar a ordem mais zerar. Eu particularmente configurei a minha plataforma para deixar assim dessa maneira, apenas com compra limitada, com compra mercado, zerar, inverter, eu deixo aqui, certo? Geralmente eu não uso esse botão. Rick, o que é se inverter aí? Cara, digamos que você montou uma posição comprada e você não gostou daquela situação, você acha que o mercado ele não está mais comprado, ele está vendido, você pode apertar esse botão aqui de inverter, certo? Olha, o botão de inverter zera a posição e abre outra no sentido contrário. Ou seja, se você estava comprado, ela vai fechar a sua posição de compra e ela vai iniciar uma operação de venda, certo? Beleza, o botão de zerar. O botão de zerar envia uma ordem para encerrar a sua posição. Clica com o botão direito para zerar parcial, certo? Então com o botão direito você já pode zerar parcial. Rick, quanto que parcial? Mas quanto que parcial? A quantidade que você descrever aqui, tá? Como a gente está no cheio aqui nesse exemplo, você pode deixar descrito aqui qual é a quantidade que você tiver, que você tá. Galera, aí é que tá. Toda vez que você colocar a quantidade de contratos aqui, vai dar o valor total que você está operando, certo? Aí entra aquela questão da alavancagem que acabamos de falar. Embora você esteja teoricamente operando um contrato que vale todo esse valor aqui, certo? No caso aqui, esses 25 contratos equivale a R$ 6.631.000, certo? Na verdade, você não está operando tudo isso, certo? Por quê? Porque o seu dinheiro é alavancado, o capital que você está operando é alavancado. Digamos que ele é emprestado apenas para que você possa operar. Rick, quais são as possibilidades de eu perder esses 6 milhões? Tendo em vista que eu, de longe, nem tenho isso.
Cara, na verdade, o dinheiro que você pode perder é o limite margem que você tem. Então, se a sua corretora exige aí, que você opere com 50, pelo menos exige uma margem de garantia de R$50 para cada mini contrato, você só pode perder esses 50 se você tiver só 50 lá. Certo? Todo o dinheiro que você tiver lá, você pode perder? Sim, você pode perder. Algumas corretoras, elas deixam um limite de 70% a 60% do seu capital. Outras não, tá? Tem sempre que verificar isso com a sua corretora. A sua corretora, ela não é obrigada a estopar você com 60%, 70% do seu capital. Ela pode até estopar você com tudo, certo? E então tem que tomar cuidado com isso, tá? Sempre procura saber pela sua corretora se ela tem um limite de zeragem. Se ela tiver um limite para zeragem, procura obedecer isso e não deixa ela te zerar, porque se ela te zerar, ela vai cobrar taxas absurdas e é direito deles. Então, o certo é nem utilizar esse tipo de zeragem, certo? Então, assim, galera, toda vez que eu quiser lançar uma ordem aqui, então eu venho aqui, ó, e coloco aqui uma quantidade, certo? Dessa quantidade eu venho aqui, certo? Eu estou falando aqui do gráfico, tá, galera? Falando do gráfico, que eu venho aqui e posiciono, certo? Posiciono exatamente no mesmo nível de preço que eu quero. Se é compra, se é venda, certo? Existe também um tipo de ordem que a gente não falou, tá? Mas eu vou tentar explicar rapidamente aqui para vocês, que são as ordens oco, tá? Então, as ordens oco, você pode vir aqui nesse canto, na parte de estratégias, e você vai pré-programar uma ordem, já com gain e com loss, certo? E no momento que você lançar essa ordem para o mercado, no momento que ela entrar, que ela ficar posicionada, ela já vai posicionar o seu stop gain e ela já vai posicionar o seu stop loss. Aconselho bastante a usar ela, certo? Ultimamente eu não ando usando bastante, mas, ajuda pra caramba usar elas, certo? Então, aqui eu já tenho uma estratégia, por exemplo, pronta, certo? Então, só dar um exemplo aqui para vocês. Certo? Ó, certo? Então, você já percebe aqui, olha, que no momento que eu coloco ela, que ela já tá pronta para ser colocada, certo? Ela já deixa o meu gain ali, certo? Com 5 pontos. Ela já deixa o meu gain com 5 pontos. E essa foi a programação que eu fiz aqui para essa situação. Não que eu use isso, tá, pessoal? Não se ligue nos pontos. Isso aqui é só para dar um exemplo para vocês, certo? Então, digamos aqui que você já pode programar a quantidade de pontos de gain e já pode deixar programado a quantidade de loss. Isso vai, fazer com que você tenha um controle. E no momento que pegar tanto o gain quanto o loss, certo? Você não vai precisar ter que zerar aqui, porque ela já zera de imediato. Ah, que legal. Então quer dizer que as ordens oco, da feita que pegar a minha ordem, ela já lança outras ordens para o mercado, uma ordem stop e uma ordem gain. Exatamente. No momento que pegar essa sua ordem aqui, no caso de uma compra, se a gente fizesse uma compra aqui, no momento que pegasse essa compra aqui, de imediato seriam lançado uma ordem stop e uma ordem limitada. Uma ordem limitada acima de 5 pontos do meu ponto de entrada e uma ordem stop limite de 4 pontos abaixo do meu ponto de entrada. Caso o preço caísse, eu seria estopado. E se eu fosse estopado, a minha ordem de gain também era cancelada. E se desse gain, a minha ordem de stop era cancelada, certo? Qual é o problema, o único problema das ordens oco? Caso a sua internet caia, qualquer falta de comunicação com a corretora, com o sistema da plataforma, com o sistema da B3, as suas ordens posicionadas são canceladas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não dá para confiar nesse stop aqui. Por quê? Porque se a sua internet cair, ou se ela oscilar, ou você ficar desconectado com a bolsa, a sua ordem oco ela é cancelada. Ou seja, você vai ficar posicionado, mas não estará protegido. Não estará protegido. Por quê? Porque o seu stop, que seria para proteger você, ele vai ser cancelado. Porque as ordens oco, elas atuam apenas com o sistema ligado online. Se você não está online, essas ordens são canceladas. Rick, tanto o meu ganho quanto o meu loss? Isso, tanto o meu ganho quanto o loss. E como é que fica então a minha posição se já tiver pego a minha ordem? Você vai ficar posicionado. Aí é que está o problema. Porque se você está posicionado e você está desconectado da bolsa, você vai ter sérios problemas, certo? Então, essa é a única deficiência das ordens oco. Algumas plataformas conseguem manter isso, certo? Galera, mas sinceramente eu ainda nunca vi.
Já tive muitos problemas com a ordem oco, por isso eu não utilizo mais tanto, certo? Porque se der alguma falha no sistema, o meu stop não está garantido. Se tiver online, tudo ok, certo? Tudo ok, certo? Então, tanto na venda, ó, tanto na venda quanto, bora fazer uma aqui? Bora fazer uma aqui. Dar um exemplo aqui. Então, bora personalizar uma, certo? Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, bora colocar 10 de gain, né? Isso aqui é tick, tá, galera? Tick é a mínima variação permitida. Então, 10 tick do dólar equivale a 5 pontos, certo? Bora botar 20. Tá? 20 pontos de gain, certo? Para 20 pontos de loja. Ou seja, 10 pontos de, ou seja, 10 pontos de gain para 10 pontos de loja, certo? Beleza. Ticks, certo? Aí eu posso, aqui no caso a Profit ela tá mais moderna hoje, posso colocar tique, posso colocar em reais, ou posso colocar em porcentagem do meu capital. Isso é bom para administrar, tá? Isso é muito bom para administrar. Bom, então tá criada. É isso? Foi criada? Nossa, me dá um minuto. Desculpa, galera. Eu só não sei onde que salva aqui, que ela trocou a aparência dela. Eu acho que já dá pra... Dá só um minuto aí. Tá, você coloca o nome nela, né? Bora botar uma nome da estratégia, a mentoria. Certo? O nome dessa estratégia aqui vai ser... estratégia é um modo de dizer, né, galera? Porque na verdade é só uma pré-programação que você faz desse sistema. Então tá aqui já a mentoria, eu seleciono aqui e aqui eu coloco a quantidade que eu quero. Então a gente colocou 20, beleza? Ok. Ok. Beleza? Ela já vai ficar aqui, ó. E a gente pode selecionar. Você pode criar várias estratégias, várias operações com entrada e saída. Muita gente usa. Eu usei durante muito tempo isso. Mas comecei a ter uns problemas por questões online. Aí é aquilo que eu falei para vocês. Então bora selecionar a mentoria aqui. E agora a gente já pode lançar a ordem, ó. Já tá aqui, ó. Viu? E para onde eu for, ela me acompanha. Então basta eu selecionar para executar. Lógico que ninguém vai brincar com o mercado aberto agora. Mas basta eu colocar a ordem aqui em qualquer ponto desses que ela vai ficar já apregoada, certo? Ah, Rick, se eu bater mercado, digamos exemplo que eu pego venda a mercado exatamente nos preços, ela vai ficar assim, ó. Ela já vai ficar bem aqui já, com a minha entrada, o meu gain e a minha saída. Beleza, galera? Então, assim, essa foi a nossa aula de ordens. É muito importante, tá, galera? Vocês atentarem para tudo aquilo que foi falado. Foi uma aula um pouco mais longa, um pouco mais complexa. E muita gente, embora ache que não precise dessas informações, cara, vocês vão precisar. Por exemplo, muita gente não sabe que as ordens OCO, elas têm essa falha no sistema aí, de que quando ela fica fora online, elas são desativadas. Beleza? Fora outros detalhes. Então, galera, torna a falar, sejam profissionais, certo? Se profissionalizem, realmente entendam daquilo que vocês estão fazendo. Beleza, galera? É isso aí. Tamo junto. Assistam as outras aulas. Um abraço.